Dai Bioverso, faça parte deste universo. O termo ecossistema foi usado pela primeira vez em 1935 pelo ecologista britânico Arthur Tansley, que o criou a partir da junção das palavras gregas oikos, casa, e sistema, conjunto. Ele quis destacar a importância, minha gente amiga, das transferências de materiais entre os organismos vivos e o seu ambiente. O termo ecologia também tem origem grega, sendo formada por oikos, casa, e logos, estudo. Ele foi proposto pelo naturalista alemão Ernest Haskell em 1866 para designar o ramo da biologia que estuda os vínculos dos seres vivos com o seu habitat. Haskell foi influenciado pela teoria da evolução de Darwin, Charles Darwin, que criou um novo paradigma científico para poder explicar os seres vivos. Outros cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da ecologia foram Charles Elton, Vladimir Vernates, Raymond Leman, Roger Odum e Eugene P. A origem do nome ecossistema e ecologia não gerou muita polêmica em relação às disciplinas, mas sim em relação à definição e à abrangência dos conceitos. Alguns autores consideravam o ecossistema como uma unidade natural, outros como um isolado mental. Alguns defendiam uma abordagem de sistemas para o estudo dos ecossistemas, outros uma abordagem mais descritiva ou experimental. Alguns enfatizavam o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas, outros as relações tróficas ou as adaptações dos organismos. Essas divergências refletiam diferentes perspectivas teóricas e metodológicas dentro da ecologia, que é uma ciência multidisciplinar e complexa. Ecologia e ecossistema são conceitos que podem ser relacionados com várias disciplinas do ensino médio, pois envolve o estudo da natureza e da sociedade. Veja alguns exemplos de como esses conceitos podem ser definidos, usando diferentes áreas do conhecimento. Geografia. Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o espaço geográfico, considerando os aspectos físicos, climáticos, econômicos e culturais, que influenciam a distribuição e a diversidade dos organismos na superfície terrestre. Ecossistema é uma unidade geográfica que compreende uma comunidade de seres vivos com ambiente físico, onde eles interagem trocando energia e matéria. História. Ecologia é a ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente, ao longo do tempo, considerando os processos históricos que moldaram a evolução, a adaptação e a transformação dos organismos e dos ecossistemas. Ecossistema é uma unidade histórica que representa uma fase de equilíbrio ou de mudança entre uma comunidade de seres vivos e o ambiente onde eles vivem, sendo influenciado por eventos naturais ou antrópicos. Matemática. Ecologia é a ciência que estuda as relações quantitativas entre os seres vivos e o ambiente, usando modelos matemáticos para descrever, analisar e prever os padrões, as estruturas e as funções dos organismos e dos ecossistemas. Ecossistema é a unidade matemática que consiste em um conjunto de elementos, seres vivos, fatores abióticos e um conjunto de relações, fluxo de energia e matéria entre eles, podendo ser representado por equações, gráficos ou redes. Sociologia. Ecologia é a ciência que estuda as relações sociais entre os seres vivos e o ambiente, considerando os aspectos políticos, econômicos, culturais e éticos que determinam o comportamento, a organização e o impacto dos organismos e dos ecossistemas.
Ecossistema é uma unidade social que compreende uma comunidade de seres vivos e o ambiente onde eles vivem, sendo afetado pelas relações de poder, de conflito, de cooperação e de participação entre eles. Teias e cadeias alimentares são formas de representar as relações de alimentação entre os seres vivos de um ecossistema, mostrando como a matéria e a energia são transferidas entre eles. Uma cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos que se alimentam uns dos outros, seguindo um fluxo unidirecional. Por exemplo, capim, gafanhoto, rã, cobra, gavião. Nesse caso, o capim serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para a rã, e assim por diante. Uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas, mostrando as diversas possibilidades de alimentação entre os organismos de um ecossistema. Por exemplo, nesse caso, podemos ver que o mesmo organismo pode se alimentar de vários outros e ser alimento para vários outros, ocupando diferentes níveis tróficos. O camundongo pode se alimentar de plantas e insetos e ser alimento para cobras e raposas, entendeu? Os níveis tróficos são as posições que os organismos ocupam nas cadeias e teias alimentares, de acordo com seu papel na transferência de matéria e energia. Eles podem ser classificados em produtores, são os organismos que produzem seu próprio alimento, geralmente por fotossíntese ou quimiossíntese. Eles estão na base das cadeias e teias alimentares, fornecendo matéria e energia para os demais níveis. Exemplo, plantas, algas e algumas bactérias. Consumidores são os organismos que se alimentam de outros organismos, sendo heterotróficos. Eles podem ser classificados em consumidores primários, são os que se alimentam dos produtores, podendo ser herbívoros ou onívoros. Exemplos, gafanhotos, coelhos e camundongos. Consumidores secundários são os que se alimentam dos consumidores primários, podendo ser carnívoros ou onívoros. Exemplos, rãs, lagartos e cobras. Consumidores terciários são os que se alimentam dos consumidores secundários, sendo geralmente carnívoros. Exemplos, raposas, onças e gaviões. Decompositores são os organismos que se alimentam da matéria orgânica morta, decompondo-a em substâncias simples que podem ser reaproveitadas pelos produtores. Eles são responsáveis pela reciclagem da matéria nos ecossistemas. Exemplos, fungos e bactérias. Um ecossistema é um conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos, que interagem entre si e trocam energia e matéria. Os ecossistemas podem ter diferentes tamanhos e complexidades, dependendo dos critérios usados para defini-los. O menor ecossistema que existe é difícil de determinar, pois depende da escala de observação. Alguns exemplos de ecossistemas muito pequenos são uma poça de água, uma folha de planta, uma gota de orvalho ou uma célula. Esses ecossistemas contêm micro-organismos que se relacionam com o meio e entre si. O maior ecossistema que existe é a biosfera, que abrange toda a camada da Terra, habitada pelos seres vivos e onde ocorrem as interações ecológicas. A biosfera engloba todos os outros ecossistemas existentes, como os terrestres, os aquáticos e os aéreos. A nossa boca é um ecossistema, pois contém uma grande diversidade de micro-organismos que formam a microbiota oral. Esses micro-organismos se associam
com as estruturas anatômicas da boca, como os dentes, a língua, as gengivas e as mucosas. Eles também interagem com os fatores abióticos da boca, como a saliva, o pH, a temperatura e o oxigênio. A microbiota oral desempenha funções importantes para a saúde bucal e geral, como a proteção contra patógenos e a digestão dos alimentos também e a modulação do sistema imunológico. Os nossos órgãos genitais também são ecossistemas, pois abrigam uma variedade de micro-organismos que formam a microbiota genital. Esses micro-organismos se adaptam às condições específicas dos órgãos genitais externos e internos, como o pH, a umidade, os hormônios e as secreções. A microbiota genital tem papel fundamental na prevenção de infecções, na fertilidade, na reprodução e na saúde sexual. E ecossistema e ecologia são temas de muita valia para entender a natureza e a sua sabedoria. Ecossistema é o conjunto dos seres vivos e o ambiente que interagem entre si de forma inteligente. Ecologia é a ciência que estuda essa relação entre os organismos e o meio, com rigor e precisão. Existem vários ecossistemas na Terra para se admirar. Tem o marinho terrestre e até do nosso lar. Cada ecossistema tem uma teia alimentar. Mostra quem come quem e vai se alimentar. Os produtores são as plantas, que fazem fotossíntese. Veja só, produzem seu alimento com a luz do nosso sol. Os consumidores são os bichos, que se alimentam dos vegetais ou de outros animais. São carnívoros, onívoros demais. Os decompositores são os fungos e as bactérias sem dó. Eles se alimentam da matéria morta e reciclam tudo que sobrou. A ecologia nos ensina a respeitar a diversidade, a preservar os recursos naturais e a viver com sustentabilidade. Por isso, vamos cuidar do planeta com amor e consciência, pois ele é o nosso lar, é a nossa maior referência. Fita o cordel que eu fiz. Espero que tenha gostado. Se quiser saber mais sobre ecologia, continue conectado no nosso canal Bioverso, que é bem intelectualizado.